Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomplicast. E hoje nós estamos com muita alegria recebendo aqui o nosso amigo Vitor Queiroz, que é promotor de justiça aqui na nossa cidade, com atuação na Vara de Família e também maratonista. Seja muito bem-vindo, Vitor. Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, não sei a que horas vão estar assistindo. É uma honra estar aqui, doutor Ciro, doutor Jean. Nem sei se merecia esse convite, mas estou aqui para bater um papo com vocês e com a maior satisfação. Para nós é uma alegria muito grande te receber. E hoje nós estamos abrindo mão um pouco das formalidades, porque se eu for usar todas as formalidades para poder me referir ao doutor Vitor Queiroz, eu vou ficar aqui quase que o podcast inteiro, porque além de alguém super capacitado, é também um promotor de justiça que tem feito a diferença aqui no nosso município. Mas, Vitor, a gente está aqui hoje para conversar e conhecer um pouco o Vitor, para além do terno e da gravata. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e você disse algo que chamou muito a minha atenção, de que o esporte não é algo novo para você. Você descobriu o esporte há muito tempo, né? Na verdade, eu descobri o esporte antes do direito. Eu sou paulistano e São Paulino. Né? O combo completo. Mas assim, não tem nada a ver com São Paulo, não. Mas enfim, eu morava em São Paulo e jovem ainda, né? Adolescente, e os meus irmãos mais velhos tinham o costume de praticar atividade física, corriam e tal, e eu morava pertinho do campus da USP, da cidade universitária, lá em São Paulo, que é um lugar, eu morava no bairro do Butantã, em São Paulo, que é um lugar pertinho ali da USP, onde o pessoal costuma correr, andar de bicicleta e tal. Já naquela época, século passado, já se vão tantos anos, né? Uns 40 anos, mais ou menos. E por influência dos meus irmãos mais velhos, aquela coisa, né? De entrando na adolescência, arrumar alguma coisa para fazer, uma ocupação, né? Escola só. Eu resolvi começar a correr. Não me recordo exatamente como foi o start, assim, o primeiro momento. Mas me lembro que foi por influência dos meus irmãos mais velhos. E aí eu comecei a correr. Logo depois, eu frequentava um clube em São Paulo, que é um clube conhecido, o Esporte Clube Pinheiros, que é um clube que tem atividades esportivas de competitivas, tal. Tem times de basquete, handebol, vôlei, futebol conhecidos, na natação também, enfim. E naquele momento eu, além de correr, fui treinar handebol no Pinheiros, né? E ali eu me descobri, né? Eu me encontrei. Ali era a minha turma. Como diz o Clóvis de Barros Filho, né? Não sei se já ouviram, né? Deu aquele clique e falei, aqui eu sou feliz, né? Aqui eu estou feliz, eu não quero que esse momento termine, né? Jogando, treinando ali com os meus colegas e tal, handebol. E aí fui me desenvolvendo ali no treinamento, etc. Muito disciplinado, levando a sério. E chegou a hora do vestibular, né? E eu não tinha uma vocação evidente, assim. O que eu sabia é que eu gostava muito de praticar atividade física. Gostava de correr, gostava de jogar handebol. E aí falei, vou fazer faculdade de educação física, né? E aí, no meu colégio também, a atividade física era incentivada. E aí, meu pai, acho que foi a única vez na minha vida que meu pai interferiu na minha vida, ele conversando comigo e disse assim, meu filho, você vai fazer vestibular para quê? Não, para educação física. Ele, com muito jeito, com muita educação, ele era bancário, trabalhava no setor de recursos humanos de um grande banco, e departamento pessoal, que a gente falava na época, e ele falou assim, poxa, meu filho, você tem certeza que você quer estudar educação física? Eu falei, tenho, pai. Ele falou, poxa, pai, mas naquela época, né, o mercado de trabalho não era promissor, diferente do que é hoje, e etc. Ele falou, será que você não considera outras possibilidades? Enfim, falei, poxa, pai, eu não sei, o quê? Ele falou, não sei, meu filho, eu te conheço, talvez administração, talvez economia, direito. Ele falou direito e aquilo eu me recordo claramente, eu falei, poxa, todos os meus amigos do Pinheiros
que jogam handball comigo, né? Direito. Fazem direito. E falei, pronto, é isso. Eu com o meu time, eu vou jogar na faculdade no time, do mesmo time, de handball do direito. O time era fraco, esse time. E aí, Não, e tinha jogador da seleção brasileira. Não, eu tô sendo bem irônico aqui. E aí foi isso, né? E era especificamente uma faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu acabei, na época, isso em 1989, prestando vestibular, entrei na USP, na Faculdade de Direito, e ali eu dei prosseguimento à carreira, entre aspas, esportiva, né? Me engajei lá na atlética, tal, era muito mais ligado a essa atividade social e esportiva da faculdade do que propriamente a estudar a fundo, pelo menos nos primeiros anos da faculdade, né? E assim foi, né? E depois o direito entrou na minha vida e não saiu mais. Mas o esporte entrou antes e me encaminhou para o direito, na verdade. Foi por isso, foi uma situação muito prosaica, assim, muito simples, né? Que às vezes você fala assim, poxa, eu penso nisso porque os jovens hoje em dia, sempre, né? E hoje em dia não poderia deixar de ser, eles enfrentam essa fase da vida em que tem que decidir o que vão fazer, né? E é muito cruel isso, de certa forma, porque pessoa muito jovem, inexperiente, não viu tudo ainda que a vida tem para oferecer, não vivenciou todas as experiências, mas tem que tomar uma decisão que encaminha de uma certa forma, né? Não, vou estudar direito, vou estudar medicina, não vou fazer um curso técnico, vou fazer engenharia, vou fazer isso, odontologia, psicologia, serviço social, não importa, né? Teologia, que seja, a área que for. E como é que faz para encaminhar isso, né? No meu caso, não foi sofrido, né? Não foi assim tão angustiante, porque eu tinha esse vetor do esporte que me dava ânimo, que me dava motivação para aquela carreira naquele momento, que eu não compreendia muito. Mas depois entendi que eu também estava no lugar em que eu estava feliz. Legal, no esporte presente desde sempre na vida dele, né? Na verdade, o esporte ele é transformador. Eu estava compartilhando também com vocês um pouco mais cedo de como isso tem impactado a minha vida nos últimos anos. A corrida mudou minha vida, mudou a minha forma de me enxergar, e isso já é uma contribuição valiosíssima, porque quando você começa a se ver como alguém que tem desafios e que vence desafios, não existem desafios insuperáveis para você mais. O esporte é muito assim. Eu me lembro da sensação que eu tive quando eu corri 3 quilômetros sem parar pela primeira vez. É uma sensação indescritível, porque você diz algo que eu jamais imaginava que eu conseguiria fazer e que eu fiz. Aí a sua mente começa a trabalhar da seguinte forma: eu consigo fazer outras coisas que eu sempre tive vontade de fazer e achei que eu era incapaz. E daí, meu amigo, aí vai. O esporte tem esse poder. E é engraçado assim, né? Você tá narrando isso, eu conheci o Ciro antes, né, dele começar essa fase dele, sedentário. Atleta dele aí. Amador, ele tá amador dos amadores. Eu não vou chamar ele de sedentário. Você não pode me chamar de atleta perto de verdade, é verdade. Então ofensa, desculpa, Vitor. Desculpa te ofender assim. Mas sim, eu conheci o Ciro antes dele, né, ter esse amor pela corrida que ele tem hoje. E realmente é engraçado porque a gente que é amigo, né, a gente participa da rotina, vivencia, conhece a família, né, sabe a história, a rotina como é de cada um, a minha, dele. A gente vê nitidamente a diferença. A diferença. Não só a diferença física, a diferença o emocional, como muda, sabe? Eu acho que a vida toda, né, dele, por exemplo, a gente percebe que teve uma mudança muito boa, significativa, pro lado positivo, quando ele se apegou na corrida como uma forma positiva. Inclusive, né, eu até falei antes de começar, o Vitor não estava aqui, eu falei, cara, eu já estou querendo, né, começar a iniciar uma corrida, começar a correr há um tempo já, né, porque eu sou uma pessoa que comecei, né, a treinar, ir à academia com mais frequência há pouco tempo,
E peguei gosto, tenho né, ter feito bastante diferença na minha rotina, na minha vida. Acho que quando eu começo a minha manhã indo na academia e saindo para o escritório, com meu filho, pego a manhã para o meu filho ali, eu fico mais disposto para aguentar o dia. E eu olhando, né, eu vejo, acompanho ele, acompanho também toda a sua trajetória. E, cara, isso me motiva também. Vocês podem ter certeza, o que vocês fazem, né, na vida de vocês particular, aí, da corrida, enfim, motiva quem está de fora. Eu falo por mim, eu tenho certeza que várias pessoas veem a diferença, a evolução na vida pessoal e profissional. E isso, sim, eu acho que tenho certeza que é um motivacional para quem não está ainda iniciar. Que seja na corrida, no esporte, no futebol, na caminhada, numa academia, numa natação, qualquer coisa. O que não dá hoje mais é para a gente ficar parado, né? O movimento salva. E a nossa profissão, nós que somos operadores do direito, advogados, juízes, promotores, até serventuários da justiça, exatamente, se você não se movimenta, a sua tendência é ficar nessa posição que nós estamos, sentados. E isso vai trazendo uma série de outras consequências, porque quando nós começamos a trabalhar numa questão, ou numa manifestação, ou fazendo uma petição inicial, etc., a tendência é você não interromper o trabalho. Você quer concluir primeiro. Eu sou assim, pelo menos. E isso aí, às vezes, é o quê? 1 hora, 2 horas, você sentado na mesma posição. Fora o estresse, né, irmão? E se antes desse momento você não teve uma movimentação, um alongamento, ou no intervalo, eu tenho feito muito, eu acho isso muito interessante também, são os intervalos. Semana passada eu estava conversando com o Vitor sobre os treinos de corrida, aos quais eu estou me submetendo. Ele disse: Ciro, às vezes num treino longo, eu peguei um treino longo, vamos supor, de 30 quilômetros, e dividi esse treino em 2 períodos do dia. E essa questão é muito interessante para a gente aplicar também na nossa rotina, porque você tem um tempo, terminou o almoço, um tempo de café, um tempo que você para fazer uma coisa diferente, que você circula em pé no ambiente que você está, sai daquela posição, você volta, você certamente vai ter mais oxigenação, inclusive, para poder fazer o que você está fazendo, que o sangue circula no seu corpo de um jeito diferente. Você sai daquela posição sentada. E, às vezes, essa falta do movimento, ela vai trazendo uma série de danos. São as doenças, e o sedentarismo, que é assim, ele é rasteiro, você não percebe, mas a ausência do movimento vai te matando, vai acabando com você. E o principal, é o que eu me recordo muito, que é o desânimo. Uma coisa é você chegar 9 horas, 9h30 da noite, estar cansado porque você acordou 5 horas da manhã e fez um monte de coisa. Outra coisa é você permanecer cansado o tempo todo, com aquela sensação de que você está carregando um caminhão nas costas e você não fez nada durante o dia para estar desse jeito. E não há sono que resolva o seu problema. É a ausência. Do que vocês falaram agora, eu pesquei três pontos aqui, se vocês me permitem. Claro, óbvio. Assim, às vezes eu queria começar a correr e tal, enfim, fazer uma atividade física, mas vamos falar da corrida. Você quer começar a correr? Lembra de quando você era criança? Né? Tinha alguma dificuldade e tal? Você saía correndo, você brincava, você ia para lá, ia para cá, tal, não sei o quê. Cara, é o maior exemplo de como correr é natural. Sim. Evidente, cada pessoa tem as suas características, eventualmente uma pessoa tem alguma necessidade especial, enfim. Mas você observar uma criança correndo é maravilhoso. É de uma naturalidade. Eu falei, mas quem ensinou essa criança a correr? Mas não precisa ensinar. É natural isso. Né? Então lembre-se desse tempo. Doutor, né? E coloque em prática. Vitor, eu não preciso nem lembrar muito do passado, tô lembrando do presente. Você tá me contando aqui, eu tô lembrando do meu filho. Que é o dia inteiro correndo. É o dia inteiro. Então, assim, é muito... Descalço, de sandália, de tênis, do que for, ele quer correr. E isso mostra... E aí o segundo ponto, que é a questão do movimento, né? O ser humano é um ser que ele precisa de movimento, né? O movimento é fundamental. Evidente que eu não sou especialista, não sou fisiologista, não sou professor de educação física, nada disso. Tudo isso eu estou falando daquilo que eu leio, daquilo que eu vivencio como uma pessoa que gosta de movimento, de atividade física e tal. Mas o movimento nos completa. E ao contrário, a falta de movimento, né, nos atrofia e nos limita e nos compromete. A gente não precisa nem falar da profissão que a gente exerce, mas a modernidade nos impõe, às vezes, um sedentarismo que a gente nem percebe.
né? Então, ao invés de subir a escada, a gente usa o elevador, não vou mais caminhando para o fórum, eu vou de automóvel, não é? Eu não preciso levantar para mudar o canal da televisão, porque tem o controle remoto, e daí... Nem café a gente precisa fazer mais, que é só colocar a cápsula e apertar o botão. Exatamente. E aí, você vê que coisa interessante. Existe um livro sobre corrida, aliás, esse é outro ponto interessante, né? Corrida e literatura também dá pano para manga. Mas existe um livro sobre corrida de um autor americano, eu me esqueço o primeiro nome dele, mas o sobrenome é McDowell, Nascido para Correr, em que ele é um jornalista norte-americano que ele narra, livro muito interessante, uma linguagem jornalística, em que ele narra a situação, a história de uma tribo indígena do México, dos Tarahumara. Né? E qual é a característica dos Tarahumara? Eles vivem nas montanhas do México, mais para o norte. É um povo que, ao longo do tempo, sempre teve o movimento, e em especial a corrida, como algo cultural. Né? Não para competição, nada disso. Mas eles sempre gostaram de correr. A vida deles tem tudo a ver com a corrida. Tudo que eles fazem envolve a corrida. Não para competição. E aí ele conta a história dos Tarahumara. E nesse livro, o McDowell fala assim, que há estudos que indicam que uma das hipóteses, um dos fatores que fez a espécie humana se destacar em comparação com as demais e dominar as demais espécies animais é justamente essa capacidade de se movimentar durante longo tempo. Lógico que o tamanho do nosso cérebro, a nossa inteligência e etc., e outros tantos fatores evolutivos levaram a isso. Mas a nossa capacidade de correr por longo tempo nos permitiu, ao longo de milhares de anos, nos permitiu acesso ao alimento. Os animais que eram caçados, eles corriam, mas não tinham a capacidade de correr durante tanto tempo quanto a espécie humana tinha a capacidade de correr, e tem, regulando a temperatura corporal. Né? E então a técnica, muitos milhares, se não milhões de anos atrás, era de correr atrás da caça, até que a caça se cansasse e o homem inteiro ainda e dominava a caça. Então essa característica, que é uma hipótese muito aventada, indica que talvez por isso nós tenhamos evoluído tanto. Né? E uma coisa leva a outra. Só que a gente tem um pedacinho da história da humanidade em que a gente deixou de se movimentar. Né? O mais recente, talvez menos de 100 anos, né? E a gente precisa ficar atento a isso. O que não quer dizer que a gente tenha que levar o esporte e o movimento sempre como competição, sempre como algo de intensidade, de alto rendimento, como se diz aí, não é? Qualquer movimento, uma caminhada, subir escada, dar uma corridinha aqui, ali, não precisa ser maratonista, não precisa correr em tanto tempo, ter desempenho, nada disso. É bacana você correr bastante, você mostrar que você pode ir além e tal, mas qualquer um, com qualquer atividade, a natação, o ciclismo, enfim, são tantas as atividades que a gente tem que incentivar isso. E o ideal seria que isso fosse sempre incentivado desde a infância, não é? Qualquer das atividades. E aí me permita chegar no terceiro ponto. Você falou do desânimo. E aí eu me lembro de alguém que perguntou uma vez, numa rede social, o que vem primeiro? A motivação ou a disciplina para a atividade física? Uma pessoa que gosta de correr, que gosta de treinar e tal. E aí a conclusão que se chegou num debate lá na rede social é de que o mais importante, na verdade, é a disciplina. Porque a motivação, você nem sempre tem controle sobre ela. Sim. Não é? Tem dia que você acorda desmotivado, que você acorda sem ânimo, por uma série de razões. Isso é absolutamente normal. No momento em que você não tem motivação, o que te salva é a disciplina. É saber que está chovendo, que está frio, que está ventando,
que você está um pouco incomodado com alguma coisa, uma preocupação, alguma dor, etc. Mas mesmo assim você vai em frente e faz a sua atividade, né? Isso serve para o trabalho, enfim, para qualquer outro tipo de atividade. A disciplina, em última análise, é aquele combustível que sempre te garante, não é? Você ter esse compromisso com o movimento, com a atividade física. E dali surge naturalmente a motivação. Tá certo? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que por mais que seja difícil. Eu acredito que é um trabalho construtivo, sim, porque eu, por exemplo, desde sempre, eu nunca gostei de academia, como falei, mas a partir do momento que eu virei pai e eu comecei a sentir esse cansaço, né, da rotina, do trabalho, da vida, das mais diversas facetas que nós temos na nossa vida, e eu falei, cara, não dá. Ali eu tive um estalo, falei, não dá. Pô, se eu, hoje, com 32 anos, não tô conseguindo, às vezes, dar conta, tô cansado, imagine quando eu tiver com a idade mais igual avançada. A mim, por exemplo. Se eu tiver 38. Tá vendo? Com 38. Cara, 53. Quase 40. Chegando. E com muito mais disposição. Eu acho que a gente tem que tentar mesmo, evoluir mesmo como pessoa sempre. Então, o exercício físico, assim, é óbvio. Eu duvido alguém chegar aqui e falar que o exercício físico faz mal. Só quando é feito de forma errada. Por isso que tem que ter orientação, né? Profissional, com profissional de educação física, etc. Exatamente. Sempre. É muito interessante, porque quando a gente pensa na disciplina, porque o esporte gera disciplina em todas as áreas da vida da gente. Verdade. Não é todo dia que você acorda com vontade. Lógico. Mas eu costumo dizer que a vontade está no meio do caminho. Você botou o tênis, desceu para fazer atividade física. Hoje a maioria das pessoas mora em prédio, então eu falo desceu, que é a minha realidade. Desceu, e eu gosto do lugar onde eu moro, porque eu simplesmente desço. Eu não preciso pegar o meu carro e ir para um outro lugar. Já desce correndo, né? Eu já desço e já vou. Então, essa é uma das coisas bacanas da corrida. Né? Você já desce e vai. É eu tenho incentivado, às vezes... Não nada, no tênis ali, acabou na roupa. Você vai. E aí, no primeiro quilômetro, você encontra a motivação. E às vezes a motivação ela é eletrizante. E uma experiência muito interessante também, porque no início dos treinos eu corria muito ouvindo música. Às vezes faço isso. E hoje o normal para mim é correr sem ouvir nada. É ouvir o que está aqui, e a mente borbulha, né? De ideias, você vai conversando, resolve problemas, peticiona, você faz tudo, atende cliente, porque você vai com os problemas da sua mente. E você vai resolvendo aquilo ali, conversando com você. E aí eu quero citar uma frase aqui de um livro, até o Vitor me indicou, que é um livro do Haruki Murakami, o que falo quando falo de corrida, que ele diz o seguinte, abre aspas, ser ativo todos os dias torna mais fácil escutar essa voz interior. Então, sobre o efeito neurológico, inclusive, que o esporte, que a corrida traz. Que você começa a se ouvir. Você começa a se escutar, conversar com você. É você e você. Você se respeitando, né? E sabe, o efeito que isso... Eu sempre fui uma pessoa muito galera. Gosto de estar com as pessoas. E quem é muito assim, no exagero, tem dificuldade de estar consigo mesmo. De estar sozinho. Sim. A corrida me ajudou a desenvolver esse momento meu comigo, de autoconhecimento. Então, desencadeia um autoconhecimento diferente. Você sabe, você começa a conhecer os seus limites, você começa a ter plena consciência do que você consegue romper com a sua força de vontade, com o seu desempenho, sua disciplina, porque é uma construção. Você vai correr 21 quilômetros, você vai correr 42 quilômetros, uma maratona. Mas ninguém corre uma maratona decidindo hoje e correndo amanhã. Você passa por um processo. E é nesse processo que você vai aprendendo algumas questões que são muito interessantes. Eu quero que o Vitor fale um pouco sobre isso com a gente, porque a maratona, e eu tenho visto muito isso acontecer, a corrida hoje ela está hypada. Mais do que no tempo que eu comecei a correr 2 anos atrás. Então, hoje todo mundo fala de correr. E quando se fala de correr, todo mundo fala, eu quero correr uma maratona. Eu quero comer agora. Aí eu digo assim, gente, desde o início eu ouvi o seguinte, calma, tudo no seu tempo. Melhor relógio, tudo no seu tempo. Eu, por exemplo, ainda não corri uma maratona e nem sei quando isso vai acontecer, porque quando eu penso no processo de treinamento de uma maratona, isso, de certa forma, me assusta, porque os treinos são muito intensos.
Você pensar aí, Jean, Vitor tem um pouco mais de conhecimento disso. Você pensar, por exemplo, na sequência de treinos que eu tenho feito, há uma média de 6 meses para correr os 21 quilômetros que eu vou correr agora, dia 14. A gente está gravando hoje, é dia 10. Então, no domingo, eu corro 21. Eu estou treinando há 6 meses. Uma média de 25, 30 quilômetros por semana, com alguns picos maiores. Dividido em 3 treinos. 2 treinos médios e 1 treino longo no final de semana. Agora você imagina o dobro disso, que é o que acontece na maratona. Vitor, para você, aí já te fazendo uma pergunta que eu acredito que todo mundo que curte corrida e está aqui escutando a gente, e até os que não curtem vão... Para você, qual é o momento mais desafiador da preparação para uma maratona? Eu queria que você contasse também um pouco sobre essa experiência da última que você correu. Então, aí você estava falando desse negócio desse momento solitário, né, da corrida. É ótimo, porque, né, uma coisa evidente, mas a gente às vezes esquece disso. A única pessoa da qual a gente nunca se desliga somos nós mesmos, né? Não tem jeito, né? Se eu acho o Vitor chato, eu tô perdido, né? Eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. Porque eu tô comigo todo o tempo todo. Então, assim, eu preciso entrar num acordo comigo mesmo. Eu preciso me aceitar, eu preciso me achar um cara legal, um cara que vale a pena conviver, né? Com o qual vale a pena conviver. E a corrida te permite isso. Os treinos que podem ser solitários, nem sempre são, não precisam ser, mas às vezes são solitários. Porque também a corrida, ela te permite essa integração social também, enfim. Mas só um aspas aqui rapidinho, Vitor. Ela permite essa integração social, mas você começa a desfrutar de uma disciplina que vai além disso. Sim. Se você combinar um treino com alguém e as pessoas não forem, isso não significa que você não vai. Sim. Porque você está tão focado que você fala, eu estarei lá, se quiser me encontrar lá, eu tô indo. Eu vou de qualquer jeito. Inclusive, o convite que ele me fez foi assim, vou estar lá, se quiser ir. É desse jeito. Não, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui conversando porque, de certo modo, a atividade física, a corrida, nos trouxe. Então, nós estamos convivendo em função da corrida nesse momento. Com certeza. Essa integração social a que eu me refiro. Sim, né? óbvio. Além dos grupos, das assessorias e etc. Mas, enfim, eu acho que ninguém precisa, necessariamente, na vida, correr uma maratona para se sentir feliz com a corrida. No meu caso, foi um processo natural. Como eu disse, eu comecei a correr com 13, 14 anos de idade, ou seja, lá se vão 40 anos, e sempre fui aquele corredor assim, nunca tive uma planilha de treinamento, uma orientação específica, sempre corri na boa vontade, na raça, né? Lógico, mais novo, tudo mais simples, mais a minha recuperação física era mais acelerada, enfim. E assim foi durante um tempo. Depois que eu ingressei no Ministério Público, eu reduzi um pouquinho, fiquei mais de fim de semana, viajava muito, um mês numa comarca, outro mês noutra comarca, tal, filhos nascendo, enfim, construindo a família. Mas aí, em 2018, eu resolvi participar de uma corrida no Rio de Janeiro. Sem treinar, sem nada. Eu me inscrevi lá no Circuito das Estações, uma corrida de 5 quilômetros. Eu e minha esposa também, começando a correr na época. E, beleza, fui lá, corri, e fiz uma corrida bacana, ficou bonito, né? Achei que aquilo me encheu de ânimo, né? Falei, poxa, eu não tô tão velho assim, eu não tô tão mal assim, né? Minha esposa fala que isso é a autoafirmação da idade, né? Eu digo que é a autoafirmação da corrida, porque a corrida causa... Não, sim, mas que a gente chega uma hora que a gente precisa, né? Enfim. E aí, nesse momento, eu falei, não, seria bacana eu levar isso a sério, né? Minhas filhas todas já nasceram, uma quase adulta, uma adulta, outra adolescente, a outra criança, mas estamos indo, a vida já está se encaminhando para uma estabilidade maior, tal. Quem sabe, né? E aí procurei uma orientação aqui em Campos do professor Marcos Almeida, né? E um grande professor de educação física aqui de Campos, e falei, Marcos, gostaria de correr uma meia maratona. Nunca sonhei em correr uma meia maratona. Seria possível? Ele falou, olha, se você for disciplinado e treinar direitinho, a gente consegue. Ele falou, mas quando será?
Isso foi mais ou menos julho de 2018, agosto de 2018, e a meia maratona que eu tinha vislumbrado era uma meia maratona que ia acontecer em Brasília em novembro de 2018. Eu tinha uns 4 meses ali. Foi 4 meses. Ele falou, se você levar a sério, dá para fazer. E aí ele foi me orientando, eu fui treinando, fiz a meia maratona de Brasília naquela época, mais ou menos lá pelo 18º, 19º quilômetro, eu jurei que eu nunca mais ia fazer aquilo, porque eu estava muito cansado, apesar de preparado, né? Bate aquele arrependimento, mas logo depois da linha de chegada eu falei, pô, é aqui que eu quero ficar. Né? Vou escolher a próxima. Eu fico me imaginando. Vamos, qual é a próxima isso, já, né? Minha esposa assim, o que você está procurando aí? Eu falei, não, eu estou procurando a inscrição da próxima. E assim foi. Ainda assim. E também achava naquele momento que correr uma maratona era algo impossível. Mas como a gente é movido por desafios, por que não? Né? E perguntei para o Marcos, falei, Marcos, dá para eu correr uma maratona? Isso foi já no início de 2019. Já tinha corrido mais uma meia maratona, tinha corrido a São Silvestre em São Paulo e tal. Ele falou, Vitor, é possível sim, só que eu gostaria de, aqui na maratona, te fazer um questionamento. Você está disposto a enfrentar o treinamento? Ele falou, eu te garanto que você vai correr. Nem que você caminhe. Mas, aí, pensando nesse desafio, você vai ter que assumir o compromisso de enfrentar a fase de treinamento, que não é tão simples assim. Eu falei, não, que isso, bora, vamos para cima aí, manda que eu mato no peito, eu faço, que isso, né? E aí o negócio começou a apertar. A primeira foi no Rio também? Não, a primeira foi em Porto Alegre, em 2019. A famosa maratona de Porto Alegre. Exatamente. Uma coisa que parece ser favorável, por causa do clima, em junho, uma maratona plana, muito bem organizada. Lamentavelmente, esse ano, né, por conta das enchentes, não ocorreu agora em junho, mas é uma maratona excepcional. E aí eu comecei a ver que o negócio era mais complicado, né? Porque era realmente um desafio no sentido de você enfrentar treinamentos muito longos, por muito tempo, envolvendo uma resistência que a gente não sabe se tem, né? E assim, é uma questão fisiológica. Eu não sou especialista, tal, eu estou reportando a minha experiência pessoal e o que me passava, e sempre me passa o Marcos Almeida. Mas a gente vai aos poucos. Existe uma ciência por detrás disso, existe uma preparação, e por isso é importante as pessoas se prepararem adequadamente com um especialista quando querem enfrentar esses desafios maiores. E você se descobre correndo 20, 22, 23, 25 quilômetros, 28 quilômetros, 30 quilômetros num treinamento, num fim de semana. E aí você tem, como a maratona é em junho, você está se preparando no verão, no finalzinho do verão aqui, essa de Porto Alegre. Então você tem que acordar às 4h30 da manhã, porque senão você não aguenta. Começar a correr às 8 da manhã não existe, correr 20, 30 quilômetros. É muito desgastante, você tem que correr muito cedo, né? E aí começa a história da disciplina e da transformação pessoal. E no curso do treinamento, eu me lembro, na estrada dos ceramistas, eu às 5h30, 6 horas da manhã, sozinho, né? Olhando para o céu, olhando para a natureza ali em volta e sentindo algumas dores, alguns incômodos e não sabendo se eu seria capaz de completar aquilo, eu sozinho, comigo mesmo, e pensando na vida, pensando na minha família, pensando em tudo que me circundava, aquele objetivo, qual era o sentido daquilo. E enfrentava, ia, dia a dia, enfim, até que eu fiz a maratona de Porto Alegre. Não foi fácil, foi bem desgastante, e de lá para cá, ao todo foram 6, né? Em 2022, eu corri, em setembro de 2022, sempre sob a orientação do Marcos, eu corri a maratona de Buenos Aires e foi um resultado muito bacana. Eu não esperava, né? O Marcos falava, você vai correr nesse tempo, você é capaz de fazer isso. A gente fez um treinamento específico para isso. Eu falei, que é isso, Marcos? Isso é impossível, eu não consigo correr nessa velocidade e tal. Resultado, cheguei lá em Buenos Aires, eu e minha esposa, a gente conseguiu correr num tempo muito bacana. Quando eu me dei conta, esse tempo bacana que eu tinha feito em Buenos Aires me dava o índice para correr a maratona de Boston.
que aí é uma outra questão. A Maratona de Boston é uma das 6 maratonas mais importantes, pelo menos Podia mostrar a medalha. para os atletas. Iniciar falando e mostrando essa medalha bonita aí. Veio depois do fim da maratona. Porque até agora porque ela tá escondida aqui, ela tá aqui, ó, na mesa já. E aí, a Maratona de Boston é uma das 6 majors, né, que eles chamam, das 6 principais maratonas do mundo. Posso ver? Lógico. E Vai sair daqui, vai correr, né? Berlim, Nova mostrar, York, pessoal. Berlim, Nova York, Tóquio, Londres, Chicago e Boston. Né? São as 6 E quando você maratonas corre mais as 6, já. Quando você corre as 6, você recebe uma mandala específica. Então, isso é quem começa a correr essas maratonas só sossega quando recebe a mandala. E eu conheço pessoas que já têm 2 mandalas. Sim, vira, o pessoal não muito a para, sério, né? Vira um... Licença, botar aqui, ó. E aí, acabou que eu fiz o tempo do índice para a Maratona de Boston. Porque a Maratona de Boston, diferente das outras, você, em regra, só pode correr a Maratona de Boston se tiver obedecido um determinado índice, um determinado tempo, de acordo com a sua idade. Na Maratona de Buenos Aires de 2022, eu fiz um tempo que me qualificava para a Maratona de Boston em 2024. E, bom... Qual era o tempo lá em Buenos Aires, o tempo que você fez? Eu fiz em 3 horas e 17 minutos. Você não tem noção do que... E o meu índice pela minha idade seria 3 horas e 25 minutos. 3 horas e 17. Aí Isso dá um pace de? 4,37, mais ou menos. 1 minuto a cada 4,37. Não. 1 quilômetro a cada 4,37 minutos. Demora 4 minutos e 37 segundos para correr 1 Não quilômetro, muita conta, em não, média. Cara. É mais de 3 horas correndo, irmão. Tem esse detalhe também. Isso aí já diz a dificuldade que é. E aí, e Boston são 30 mil corredores, 30 mil participantes. E o que acontece? Como tem muita inscrição, mais inscrições do que o número de vagas, além do índice, chega na hora, eles ainda fazem um corte mais restrito ainda. E aí o tempo, agora esse ano em 2024, que para mim seria 3 horas e 25, ficou em 3 horas e 19 minutos. E eu tinha feito 3 horas e 17, mesmo assim eu consegui. Né? Fiz minha inscrição. E a Maratona de Boston é a mais antiga de todas, é a mais icônica de todas, é a mais restrita, só vai correr quem corre bacana, tal. Aí vem aquela história um pouquinho da vaidade que é inevitável, né? Mas a Maratona de Boston tem coisas muito mais interessantes do que o fato de serem corredores rápidos. Tem essa história da tradição. Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2013 ocorreu o atentado lá na Maratona de Boston, aquelas 2 bombas numa panela de pressão, em panelas de pressão cheia de pregos, que 2 extremistas lá resolveram fazer aquela loucura, né? Isso machucou e matou algumas pessoas no final da Maratona de Boston. Então, isso chamou mais ainda atenção para a Maratona de Boston. Ela é realizada sempre no Dia do Patriota, lá nos Estados Unidos, que é uma data muito significativa para os norte-americanos. E tem assim, eu vou completar, né? E aí treinei com o auxílio de fisioterapia, com o fortalecimento que eu passei a fazer com o Thiago Mota, da equipe Cardiomax, que sempre me foi indicado fazer esse fortalecimento para essas provas mais longas. E aí fiz, e o que eu percebi na Maratona de Boston foi o seguinte, que tinha muita gente correndo forte, mas principalmente as mulheres. Eu vi muitas mulheres me ultrapassando. Não que eu seja um exímio corredor, eu tenho a minha idade já mais avançada, então eu sei da minha capacidade. Mas eu via a mulherada correndo muito forte, muito forte. Isso é bacana, porque a Maratona de Boston tem mais uma característica interessante. A sua esposa corre também, né? Corre, ela não correu a Maratona de Boston. Ela me acompanhou até lá, mas não correu. Fica o convite aqui para a Liz e para a Gisele, né? Iniciarem também com a gente. Isso aí. Eu estou esperando. E aí, em 1967, na Maratona de Boston, não havia o costume, não havia proibição da participação das mulheres. Não havia nenhum item no regulamento que proibisse. Mas as mulheres não participavam. Não participavam porque era cultural, porque se achava que a corrida de longa distância masculinizava a mulher,
não era coisa de mulher, aquela coisa ultrapassada há muito tempo e tal. Uma moça resolveu correr a Maratona de Boston em 1967 e, sabendo que ela enfrentaria resistências, ela se inscreveu com as iniciais e o sobrenome, para não identificar o gênero. Né? E no dia da corrida, Katrine Schwitzer, ela foi com o cabelo preso, com um moletom, para passar ali, né, incógnita, para não parecer mulher, com o namorado. Um cara grandão, acho que era professor de educação física. Mas algumas pessoas perceberam. E aí ficou aquele zum, zum, zum. Olha, tem uma mulher correndo aqui e tal, não sei o quê. Isso chegou no diretor da prova. E o diretor da prova ficou possesso. Porque era inadmissível que uma mulher participasse da maratona. E ele foi atrás da Katrine Schwitzer e empurrou a Katrine Schwitzer quando a identificou, falando, você não pode correr a prova que eu estou organizando. E o namorado dela, ela foi salva pelo namorado que estava correndo do lado, o namorado empurrou o diretor da prova e falou, não, você vai correr. E assim ela foi até o final. Então, foi aí que as mulheres passaram efetivamente a reconhecer elas mesmas que elas tinham o direito de participar das provas, né? E agora eu estou lembrando que agora em 2024, quando eu corri a Maratona de Boston, eu vi a mulherada correndo muito forte, mas muito mais do que os homens. Muito mais mulheres do que homens. Né? Isso é muito bacana. E vejam que para uma mulher, em geral, conjugar essa rotina de treinamento com a maternidade, com o trabalho e etc., não é fácil. Não. Né? Então, eu acho isso muito bacana. Né? Eu não fui preparado para ver isso. Mas isso me chamou a atenção. De forma positiva, né? Graças Positiva, a Deus. Lógico. E eu estou falando que é mais uma das características e curiosidades da Maratona de Boston. Né? Ninguém precisa correr a Maratona de Boston para se sentir bem correndo, não, tá? Eu, aliás, acho que essa foi a minha última. Correr 5 quilômetros, correr 2 quilômetros, correr 20 quilômetros, correr 10 quilômetros com orientação profissional, vale a pena. Correr meia maratona, como o Ciro vai fazer agora domingo, e vai ser sucesso, com certeza, você vai atingir o seu objetivo, porque você treinou para isso. Eu vou e o que você vai fazer lá? Não, e o que você vai fazer lá é repetir o que você fez. Sim, sim. Com, evidentemente, a adrenalina da prova. E a competitividade que é íncita ao ser humano. Por mais que ele negue, né, na hora você dá um gás maior. Tem um clima muito diferente. Exatamente. Quando você chega para fazer uma prova, você chega, por exemplo, o que vai acontecer no domingo, que eu tive essa experiência no ano passado, você chega naquele ambiente, aquelas pessoas concentradas, 5h20 da manhã, o sol nem nasceu ainda. Agora, então, nessa época do ano, né, o sol está nascendo lá para 6h25 e pouco, no relógio é 6h24, o sol está nascendo mais ou menos. E aí você chega naquele ambiente e começa você começa a aquecer, você começa a ter um gás, sabe, para poder fazer. E quando você se percebe, você está conseguindo fazer o que você precisa. Porque tem a hidratação ao longo da prova, você faz também a nutrição através dos géis de carboidrato, essa coisa toda que você já testou enquanto você treinava, e vai tranquilo. Ano passado, quando eu corri a meia pela primeira vez, não havia a pressão, entre aspas. A pressão é saudável, que existe hoje, porque eu queria completar a prova. E eu completei primeira vez, em julho do ano passado. Em setembro fiz a segunda vez, que foi uma loucura, porque eu estava muito cansado, não era para ter feito, eu fiz, e consegui abaixar o meu tempo. E agora o desafio é muito maior, porque o meu desafio é fazer a meia maratona com um tempo sub-2, ou seja, abaixo de 2 horas, que seja 1h59, mas é a ideia, é o objetivo, eu estou treinando para isso. E é desafiador. É desafiador, porque você começa... Eu tô correndo no ritmo, até um amigo meu, o Lucas, ele diz assim, Ciro, você dizia para mim que como era difícil, que você jamais imaginava que você ia correr num pace de 6h30, no início, quando eu comecei a correr. E aí hoje isso é natural, confortável. Então, o mais interessante da corrida para mim, seja correndo prova, ou seja você fazendo um treino, é você encontrar esse lugar de conforto. Porque você sabe exatamente onde você fica bem, e você sabe exatamente o que você precisa fazer para dar uma elevada no nível. Então, aí você começa a controlar a respiração. Por isso que é interessante você se ouvir. Você ouve a sua passada, você escuta a sua respiração. E aí chega um momento que você está quase que
você entra em transe, literalmente. E você entra num transe. percebe, e você percebe que, às vezes, para você aumentar a sua velocidade, você não precisa se sacrificar demais. Basta você modificar um pouquinho a mecânica da corrida. Né? Você passa a ter esse controle. Né? Isso é assim, muito eu vou bom. aumentar um pouquinho a frequência das passadas. E aí você aumenta a sua velocidade sem se sacrificar muito. Isso é muito bacana, você vai descobrindo isso aos poucos. Né? E a questão do significado do que você faz também. Eu acho isso muito interessante. Eu tô vendo aqui, por exemplo, essa medalha de Boston. Eu falei, gente, um dia eu vou correr uma maratona de Boston, porque a corrida, ela se tornou para mim, e as medalhas que eu tenho guardadas na minha casa, um símbolo de superação. E eu, por exemplo, a Golden Run, que eu vou correr essa semana, eu escolhi essa corrida para poder celebrar a minha vida. Porque no mês de julho, dia 4 de julho, especificamente, de 2008, foi o último dia da quimioterapia que eu fiz quando eu tive câncer. Então eu falei, cara, julho, então, vai ser o mês que eu vou celebrar correndo a Golden. Então, a minha ideia é correr essa corrida todo ano, com esse propósito. Ano passado eu fiz isso, esse ano eu tô fazendo, e a questão mental de lembrar o seguinte, cara, eu passei por situações muito piores. O que é um sub-2 perto, e isso vai, sabe, acelerando você, acelerando seu pensamento. Você chega naquele momento, e esse ano também é diferente para mim correr, porque ano passado eu corri, eu fiz a primeira meia junto com o Rafael de Lima, que também é advogado de família. Ele estava comigo. E esse ano, Saulo Luna também vai. Então a gente vai correr nós três juntos. A gente vai ficar no mesmo hotel no Rio. A gente vai para lá junto. Vai ter essa concentração. Vou encontrar o Vitor por lá também. A esposa dele vai correr. Ele vai fazer. Vai estar ali por perto. Então, assim, quando você começa a fazer isso também em conjunto, tudo se torna mais tranquilo, porque um vai ajudando o outro. Não, a gente está com o mesmo objetivo. Não, mas já está profetizado. Ele falou que você vai conseguir, você vai conseguir. E, cara, no próximo episódio eu vou trazer a medalha. Vai trazer a medalha, nós vamos apresentar aqui. Não, tem que fazer um pouquinho de força, mas tem que fazer. Tem. E chega lá, não é assim, não é para passear também, não. É a história da competitividade. Que você e você. É você e você. É isso aí. Mas você sabe, vocês sabem, Jean e Ciro, que eu tava... Essa história, a corrida, as provas, na verdade, elas acabam sendo um pretexto para você continuar treinando. Né? Sim, com certeza. Se não tiver que é o que vale, porque ninguém é profissional. A gente corre porque gosta. Né? E ninguém é obrigado a ter resultado, nada disso. Mas a prova acaba sendo um pretexto. E eu estava lendo outro dia o Sérgio Xavier Filho, que escreveu alguns livros sobre corrida, um jornalista esportivo, enfim. E ele escreveu um livro sobre a maratona de Boston, a mais longa das maratonas e tal. E ele dizendo o seguinte, você termina de correr uma prova longa, uma maratona, uma meia maratona, e aí você se sente bacana, né? Você se sente superior. Fala assim, poxa, eu faço isso, os tal outros do ego, não né? fazem. O ego, tal. Aí ele fala assim, isso é natural, isso acontece mesmo, é do ser humano, tal. Cara, mas não é por aí. Porque assim, o que vale é depois de um processo de preparação duro, desafiador, que exige disciplina, muito mais do que motivação propriamente dita, é você terminar uma prova dessas e fazer uma avaliação se passando por todos esses desafios, você se tornou um ser humano melhor. Isso. Né? Você se tornou mais solidário, você se tornou mais compreensivo, você se tornou mais paciente, você se tornou mais resiliente, você passou a ter mais compaixão, né? Porque o treinamento da corrida te provoca isso, né? Ele te leva a isso, a esses questionamentos, as dificuldades naturais, os desafios, as incertezas, as inseguranças. Então, você tem que terminar um período desses e falar assim, cara, eu vou voltar para a minha família, para o meu convívio com a família, melhor. Eu tenho que voltar para o meu trabalho, melhor. Uma pessoa mais paciente, mais solidária, mais humilde que seja, né? Mais corajosa, né? Isso, e a vida é assim. A vida é feita desses momentos. Eu acho que nesse aspecto a corrida pode muito bem nos melhorar como seres humanos. Não importa o pace, não importa o tempo, nada disso, a distância. É bacana, é Boston, é Nova York, é Porto Alegre, lá em São Francisco de Itabapuana, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa. Né? Seja onde for.
E até porque aquilo que você falou, você já vivenciou um momento da sua vida, né, em que você saiu fortalecido E precisou de muito por mais uma força grande para dificuldade. E ali você se tornou um ser humano melhor. Sim, Talvez se você não tivesse passado por aquilo, você não fosse o Ciro que você é hoje. sim, com certeza. Você não fosse, com todas as dificuldades que certamente cada um enfrentou, você não seria o Jean que você é hoje. Né? Então é por aí. A corrida é simplesmente um instrumento para a gente exercitar isso. Né? Legal, assim, eu tenho uma frase, né? Eu acho que eu já até falei para Ciro. Acho que combina essa frase, até combina para corredor, cara, que eu uso sempre durante a minha vida, quando eu tenho. Você tá quase entrando na seita. Já tô. Quando você voltar, a gente Se eu vai. fizer um apelo aqui, você aceita a corrida, você fala, eu quero agora. Não, a gente vai lembrando, né? Assim, eu tenho uma frase que eu carrego sempre carreguei na minha vida, normalmente dificuldades, eu pensava, lembrava, né? Acho que já até falei com o Ciro sobre, cara, que é a seguinte frase: de mais longe eu já vim e mais longe eu irei. Então, assim, eu acho que serve, né? Pro corredor, combina demais essa frase. E vou tentar trazer para essa vida pessoal da corrida também. Porque, na verdade, assim, é uma coisa que o Vitor falou sobre a maratona de Boston, que eu acho interessante falar aqui, que ela é desafiadora e é a mais longa das maratonas, porque ela não é uma maratona plana. Não, a distância é a mesma, né? É mais longa no sentido de que ela exige uma preparação maior, a obtenção de um índice. Sobe e desce, então assim, ela é bem... Tem umas... E vou te falar, eu tive em vários momentos da maratona de Boston esse ano, eu tive vontade de chorar. Mas não era chorar de dor, não. Chorar de emoção. Sério? Porque assim, ao longo de... a maratona de Boston, ela tem uma característica, ela não dá uma volta. Ela sai de uma cidade e chega em outra. Ela sai de uma cidadezinha chamada Hopkinton, em Massachusetts, e chega em Boston. E ao longo desses 42 quilômetros, você passa por 7 cidadezinhas. Esses são os checkpoints também que vai fazer. Exatamente. E ao longo desses 42 quilômetros, não existe 1 metro em que à beira da pista, da estrada, não tem uma pessoa ali te apoiando, batendo palma e etc. E tem muita criança. Tem muita família com criancinha. Cara, e você vê uma criancinha com a mão estendida para você bater a mão... Emociona. Não tem o que fazer, né? Se você tá ruim ali, se você tá cansado, cara, naquela hora te dá um gás. Eu já me emociono fácil. Né? Não. Assim, eu me lembro claramente de numa determinada cidadezinha lá, uma criancinha com a mãe, com o pai, com a mãozinha estendida assim, e ninguém batia a mão nela, ninguém, né, cumprimentava. E eu vendo aquilo um pouco de longe, assim, e eu vendo a cara de frustração da criança, eu passei e falei, não, eu vou voltar. Dei a minha volta, voltei uns 50 metros, fui lá de propósito e falei, e tal, não sei o quê, e a criança estampou um sorriso. Que legal. A mãe agradeceu. Pô, cara, e eu que tava ficando cansado, falei, vamos pra próxima, né? Não, vamos mais. Porque você, assim, é o extremo. A maratona, ela leva você ao extremo. Porque eu fico imaginando, porque a sensação que você tem quando você termina de correr 21 e você imaginar que tem mais 21 pela frente, Sim. Então é extremamente desafiador. E assim, Vitor, a gente infelizmente está chegando ao final, porque o que eu queria era ficar mais tempo conversando com você sobre esse assunto, sobre tantos outros. Deixa eu só fazer uma ponderação assim. Claro, importante. claro. Não adianta querer tirar coelho da cartola, não. Tem que treinar, quem gosta de correr. Treino. Tem que ter uma assessoria técnica específica. Fernanda Keller, uma das maiores triatletas do mundo, da história, que é brasileira, outro dia falou isso, que ela foi participar de uma prova e ela se cansou lá no meio da prova, na corrida, e ela disse, não, você é a Fernanda Keller, você tem que dar conta disso, tira o coelho da cartola aí e dá conta dessa corrida. E ela não tinha de onde tirar o coelho da cartola, porque ela admitiu que não tinha treinado direito. Uhum. E ela falou assim, então, que isso fique de exemplo, né? Quer levar isso a sério? Treina. Não precisa correr maratona, não precisa correr meia maratona. Se movimenta, faça o que você quiser. É bacana. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas é legal. Você conhece outros lugares, conhece outras pessoas, se transforma, melhora, e é isso. A corrida transforma, emociona. Eu acho que não tem uma prova que eu faço que eu não me emociono durante e depois, no final, principalmente. Ciro, eu vou, antes de você passar a palavra para ele dar a palavra final, eu vou agradecer, né? Assim, eu fiquei muito feliz quando o Ciro, ele te deu o seu nome, né, como convidado. Falei, não, com certeza.
falei, não, eu sou advogado criminalista, o doutor sabe disso, o doutor Vitor sabe disso. Aqui não tem doutores, aqui a gente está na vida pessoal, mais daqui é profissional que a gente conversa. Descomplicast. É o Descomplicast. A vida não precisa ser tão complicada. Nem a corrida. Exatamente. Põe o Mas, tênis e vai. particularmente, te agradecer de coração por ter aceitado esse convite nosso. O profissional, né, a pessoa, o ser humano que você é, eu tenho certeza que todos aqui na nossa região conhecem, o admiro. Eu, como criminalista, já ouvi falar muito bem, não só da sua vida pessoal, do seu amor pela corrida e tudo mais, como a gente está passando para algumas pessoas, mas pelo excelente profissional, né? E é uma honra mesmo, do fundo do meu coração, ter você com a gente aqui hoje, compartilhando da tua vida, desses momentos que pode ser que algumas pessoas não saibam, né, de tudo isso, esses detalhes, e aqui é uma oportunidade para que te conheçam melhor, né? O Vitor, pai, corredor, além do Vitor, promotor de justiça. O intuito desse podcast que nosso é esse. E muito obrigado de coração, fiquei muito feliz mesmo de compartilhar aqui quase uma hora com você hoje. Não, eu que te agradeço, já, e assim, a gente se sente extremamente à vontade aqui, o tempo passa, a gente nem percebe. É verdade. E assim, eu não sei se, como eu disse, eu não sei se eu merecia estar aqui com vocês, não sei se eu tenho tanto para falar, mas eu me sinto também muito à vontade, e é um daqueles momentos muito que dão muita satisfação. Te agradeço também. Então, gente, a gente está ficando por aqui. Eu acho que de todas as lições que nós compartilhamos aqui hoje, a que eu queria deixar para você que está escutando esse podcast é que o movimento salva. Se você quer se tornar um bom profissional, comece a se movimentar. O esporte tem o poder de nos tornar melhores do que nós somos. A gente aqui, talvez, você já tenha escutado o Vitor falando sobre direito, sobre a sua atuação, mas o segredo do grande promotor que Vitor é o que ele compartilhou aqui hoje. É essa vivência. Até porque foi o esporte que o levou para desenvolver essa carreira tão brilhante que ele tem desenvolvido. Vitor, muito obrigado. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente. E até a próxima.